Boa noite. Obrigada por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem. Que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, Cristo me Boa noite. Preste atenção nessa música e deixa a mensagem entrar na sua mente, no seu coração. Pela fé, posso enxergar. Pela fé, posso viver. Pela fé, muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo para sempre. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo para sempre. Vamos exercitar a fé. Oi, Maru. Tudo bom, Maru? Quanto tempo a gente não se vê? Vamos aprender a exercitar a fé. Um momentito. Vou abaixar o som. Vou dar continuidade aqui à live. Tudo bom, Maru? E você? Vou abaixar aqui o som para poder dar continuidade aqui. Bom, pessoal, eu peço que vocês fechem os seus olhos para nós orarmos e podemos dar continuidade a essa live, para que ela seja uma bênção para todos nós. Senhor, meu Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, venha, Senhor, se fazer presente nesse momento, que a Tua palavra diz que onde há mais de dois, o Senhor se fará presente. E fala, Senhor, aos nossos corações. Vem encher nossos corações de fé e tirar de nós toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação. E nos enche de paz, de fé e de certeza que o Senhor é a solução para todos os nossos problemas e todas as nossas aflições, em nome de Jesus. Bom, meu povo, eu vou dar continuidade à palavra que eu falei semana passada. E foi sobre medo.
tentar deixar um fundo musical aqui. Foi sobre medo, para ir finalizar essa palavra. Hoje nós estamos passando por momentos assim difíceis, de muita aflição, de muita preocupação, porque estamos nesse momento de pandemia. Estamos nesse momento de pandemia, Mas eu quero trazer uma palavra para vocês, que vocês não... para fortalecer, a fé de vocês. Nós estamos sendo assolados, por epidemias, doenças, mortes, esse vírus nos trazendo muita ansiedade, medo, distanciamento social, isolamento social. A gente agora está afastado das pessoas que a gente mais gosta, outros afastados do trabalho, outros ficaram sem trabalho. E diante de tudo isso, o que devia ser uma reação, apenas uma reação de estímulo físico ou mental, deixou de representar um alerta para o nosso organismo para se tornar um mal na nossa alma. O que eu quero trazer para vocês hoje é que a gente deve confiar em Deus e exercer a nossa fé, para não ficar preocupado, com medo, ansioso a ponto de isso afetar as nossas emoções e virar um pânico, um medo excessivo. O medo que era para ser só natural, ele vai se transformar numa doença, uma fobia, e isso vai comprometer também os nossos relacionamentos e tem adoecido toda a sociedade emocionalmente, Nós temos medo. O medo é natural do ser humano, mas o medo excessivo de uma coisa assim que você nem tem certeza que vai acontecer, isso faz você liberar hormônios como adrenalina, o cortisol, e faz com que o nosso organismo chegue a um nível tão alto de estresse, e estressados nós não conseguimos enxergar uma solução, enxergar as coisas com clareza, e aí a gente fica desesperado. Existem aqueles medos também que nós adquirimos na infância, na adolescência ou na fase adulta, traumas que nos fazem guardar um medo instintivo. Mas não é apenas o medo quando foi originado, e sim porque temos medo após receber Jesus, mesmo sabendo que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se a gente confiar nas promessas de Deus, não há o que temer. Independente do medo, a Bíblia nos ensina a sermos fortes e corajosos. A coragem não é ausência de medo, mas a coragem, a pessoa corajosa, ela sente medo, mas ela enfrenta o medo, não deixa o medo a dominar. O medo aprisiona e a coragem liberta. E o ato corajoso de Jesus na cruz nos fez mais do que vencedores. Então, assim, como vencer o medo? Se vencer o medo é possível do ponto de vista psicológico, imagine do ponto de vista bíblico. Porque Deus é o Deus do impossível. E a Bíblia afirma que Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de amor. E sabemos que o amor lança fora todo medo. O medo é um sentimento que nos paralisa, que nos deixa sem ação. Deus não nos fez para ter medo. Na verdade, nós não precisamos ter medo nem de Deus. Pelo contrário, nós devemos temer a Deus. Ou seja, temer é respeito e reverência. Oi, boa noite para quem chegou agora. Tudo bem? Muito obrigada por terem vindo.
E no livro de Provérbios, já no capítulo 1, começa falando sobre o temor e o respeito que devemos ter a Deus. Mas, na verdade, todo o livro de Provérbios fala do temor de Deus e das bênçãos para quem obedece. Vamos ver alguns exemplos no primeiro livro de Provérbios, no capítulo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temos também Provérbios, capítulo 19, versículo 23. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. E em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 26 e 27. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Só um momentinho. Travou aqui. Então, eu creio que muito do medo que a humanidade carrega no peito é devido à falta do temor de Deus. Quando o apóstolo João escreveu que no amor de Deus não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, em 1 João capítulo 4, versículo 18, é porque o amor de Deus nos envolve de uma forma tão extraordinária, tão sobrenatural, que nós nos sentimos livres e somos aperfeiçoados no seu amor. Uma das provas de que Deus não quer que nós tenhamos medo é que por diversas vezes advertiu homens a não terem medo. Foi assim como com Josué, né, o discípulo de Moisés, e Gideão, e é assim conosco também. Em Josué capítulo 1, vemos a forma como Deus trata com ele uma situação de medo, porque ele teve que substituir Moisés e liderar o povo, né, de Israel. O maior líder que os hebreus conheceram. E também somos encorajados quando lemos a história de Gideão, lá no livro de Juízes, porque ele venceu com um exército de apenas 300 homens. E aí, quando a gente lê isso, a gente fortalece a fé. Encontramos ainda muitos outros personagens na Bíblia, né, que podem ser exemplos para a gente de fé, como Abraão, Moisés, Daniel, e mulheres também, como Débora, Jael, Uda. E é muito bom a gente ler Isaías 41, versículo 10, e ver a promessa de Deus lá para nós, não termos medo. Vamos ler novamente. Isaías capítulo 1, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
Isso não fortalece a sua fé quando você vê Deus falando assim, direto com vocês? A mim fortalece. E toda vez que eu leio esse versículo me emociona muito. Porque Deus sempre usou esse versículo através de alguém para poder, em momentos mais difíceis da minha vida. Eu sei que os dias são maus, que os dias são difíceis, mas a única forma de vencermos o medo é voltando os olhos para Deus e para a sua palavra, né? Porque a palavra de Deus alimenta. E sem olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, evitar ver essas notícias o mínimo possível, evitar falar sobre esse assunto, desse vírus, porque isso deixa a gente muito preocupado. Só que aí se torna uma preocupação exagerada. E porque se formos olhar para todas as notícias de tudo que vem acontecendo, a gente vai deixar o medo tomar conta da nossa mente e vai enfraquecer a nossa fé, vai enfraquecer o nosso ânimo. A nossa confiança, ela deve estar em Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se não colocarmos a nossa confiança nele, a gente não vai conseguir. Sozinho a gente não consegue. É Ele que nos fortalece, é Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por isso, em muitos momentos difíceis, a gente deve se fortalecer orando e lendo a palavra de Deus. Davi também declarava nos Salmos que olhava para o alto e que a sua confiança estava no Senhor. Vamos ver lá em Salmos 56, versículo 11. Em Deus posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. E se quisermos vencer o medo, teremos que nos pegar a palavra de Deus que nos dá esperança, porque nascemos de novo. E não podemos aceitar ser paralisados e ter as mesmas ações de quem não conhece a Deus. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Deus. Então, prossigamos a nossa caminhada de fé. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês, que é que a palavra, o termo não temas, ele aparece na Bíblia 365 vezes. Ou seja, Deus fala pra gente não temas todos os dias. E Jesus, quando ele veio em forma de homem, ele sentiu também isso, ele também sentiu medo, mas ele venceu o medo. E ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. E para concluir, eu vou ler o texto base de hoje, que e fica em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu espero que vocês tenham sido fortalecidos, né, com essa mensagem. E eu peço agora que vocês fechem seus olhos para a gente fazer
a oração para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa nossas vidas, Senhor, com a certeza da salvação, com fé, e traz, Senhor, toda a paz, traz a Tua paz aos nossos corações. Tira de nós, Senhor, o que limita a nossa visão, e põe em nós, Senhor, a certeza de que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Muito obrigada, Senhor, pelas vidas que compareceram aqui nessa live e pelas próximas que vão assistir também. Abençoa a vida delas, Senhor, com a Tua palavra, que elas sejam tocadas, o coração delas sejam tocadas pela Tua palavra, elas sejam libertas de todo medo, sejam libertas e curadas da ansiedade, e sejam curadas de pânico, que elas sejam despertadas para ler a Tua palavra, para orar e declarar que só o Senhor é Deus e que não há outro. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, e que ele seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pessoal que chegou agora, muito obrigada, boa noite por terem vindo aqui me ouvir. E se vocês tiverem algum pedido de oração, coloquem aqui nos comentários e compartilhem, curte e compartilhe com alguém que vocês acham que está precisando ouvir essa palavra. Sejam abençoados e livres, em nome de Jesus. Até o próximo sábado. Que ficarão de pé diante de mim. Vou aumentar o volume aqui do louvor para a gente poder ouvir e terminar. Ficarão de pé diante de mim. Pela fé somos mais que vencedores em Cristo. Diga pela fé que você está curado. Diga pela fé que você é livre. Deus nos garante a vitória. Fé move muralhas. A fé move a mão de Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada. Isso aí, Estelinha. Karine. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Até o próximo sábado.